O sheik árabe mais rico do Oriente Médio ofereceu 50 milhões de dólares para uma participante faxineira do Big Brother da Arábia fazer algo que chocaria o mundo inteiro. Mas ela recusou na frente de milhões de telespectadores. Ninguém imaginava que aquela recusa seria apenas o começo de uma vingança calculada que mudaria a vida dela para sempre. O que esse homem poderoso planejou foi tão surpreendente que nem a produção do programa conseguiu impedir. E quando você descobrir o verdadeiro motivo por trás dessa oferta, vai entender por que essa história se tornou a mais comentada de todo o Oriente Médio. Leila Al-Mansur nunca imaginou que sua vida mudaria completamente dentro de uma casa vigiada por câmeras 24 horas por dia. Aos 32 anos, ela era faxineira em Dubai, trabalhando em prédios comerciais durante a madrugada para sustentar os 2 filhos sozinha. O salário mal cobria o aluguel do apartamento minúsculo no bairro mais simples da cidade. Quando viu o anúncio do Big Brother árabe procurando participantes de diferentes classes sociais, ela decidiu tentar. O prêmio de 500 mil dólares seria suficiente para mudar o futuro de suas crianças. A seleção foi rigorosa. Milhares de pessoas se inscreveram, mas Laila tinha algo que chamou a atenção dos produtores. Ela era autêntica, trabalhadora e tinha uma história real de superação. Seu marido havia falecido em um acidente de trabalho 3 anos antes, deixando-a sozinha com 2 crianças pequenas. Desde então, ela lutava todos os dias para dar uma vida digna aos filhos, trabalhando em 3 empregos diferentes. Quando entrou na casa do programa, Laila sabia que era diferente dos outros participantes. Havia empresários, influenciadores digitais, modelos e até um filho de um político importante. Mas ela não deixou que isso a intimidasse. Desde o primeiro dia, mostrou sua personalidade forte e seu coração generoso. Ela limpava a casa sem reclamar, cozinhava para todos e sempre tinha uma palavra de conforto para quem estava triste. O público se apaixonou por Laila imediatamente. Nas redes sociais, milhões de pessoas comentavam sobre sua humildade e determinação. Ela se tornou a favorita para vencer o programa com porcentagens altíssimas nas votações públicas. Os patrocinadores começaram a perceber que aquela mulher simples estava movimentando audiências recordes. Cada vez que Laila aparecia na tela, os números de visualização disparavam. Foi na 5ª semana do programa que tudo mudou. Durante uma prova ao vivo, transmitida para mais de 50 milhões de telespectadores em todo o mundo árabe, aconteceu algo que ninguém esperava. O apresentador recebeu uma mensagem urgente da produção e parou tudo. Ele olhou para Laila com uma expressão séria e disse que havia uma ligação especial para ela. As câmeras focaram no telão gigante da casa e o rosto de um homem apareceu. Sheikh Khalid Al-Rashid era conhecido em todo o Oriente Médio como um dos homens mais ricos e poderosos da região. Ele controlava um império que incluía petróleo, tecnologia, construção e até times de futebol. Sua fortuna era estimada em mais de 20 bilhões de dólares. Mas o que ninguém sabia era que ele estava assistindo ao Big Brother todas as noites, fascinado pela história de Laila. O sheik apareceu no telão vestindo roupas tradicionais árabes impecáveis. Seus olhos escuros fixaram-se em Laila através da tela e ele começou a falar com uma voz calma, mas autoritária. Laila Al-Mansur. Tenho acompanhado sua jornada neste programa desde o primeiro dia. Sua dignidade, sua força e sua dedicação aos seus filhos me impressionaram profundamente. A casa inteira ficou em silêncio. Os outros participantes olhavam para Laila com inveja e curiosidade. O que um bilionário queria com ela? Khalid continuou. Quero fazer uma proposta que vai mudar sua vida para sempre. Estou oferecendo 50 milhões de dólares para você fazer algo muito simples. O valor era 100 vezes maior que o prêmio do programa. Laila sentiu as pernas fraquejarem. 50 milhões de dólares era um valor impossível de imaginar.
Com esse dinheiro, ela poderia dar a melhor educação para seus filhos, comprar uma casa, nunca mais precisar trabalhar 3 empregos. Era literalmente todos os seus problemas resolvidos em um único momento. O sheik pausou dramaticamente antes de revelar a condição. Tudo que você precisa fazer é desistir do programa agora, na frente de todos, e vir trabalhar para mim. Não como faxineira, mas como diretora de responsabilidade social da minha empresa. Você vai gerenciar projetos que ajudam pessoas como você, que lutam todos os dias. Os 50 milhões serão seus imediatamente, transferidos para sua conta assim que você sair desta casa. A oferta parecia perfeita demais para ser verdade. O apresentador estava boquiaberto. Os outros participantes sussurravam entre si. Nas redes sociais, o mundo árabe explodiu em comentários. Todos esperavam que Layla aceitasse na mesma hora. Quem recusaria 50 milhões de dólares? Mas algo dentro de Layla a fez hesitar. Ela olhou para as câmeras, pensando nos seus filhos assistindo em casa com a avó. Pensou em todas as pessoas pobres que estavam torcendo por ela, que viam nela uma representante de suas próprias lutas. Ela respirou fundo e olhou diretamente para o sheik na tela. Sheik Khalid, sou profundamente grata pela sua oferta generosa. Ela falou devagar, escolhendo cada palavra com cuidado. 50 milhões de dólares é mais dinheiro do que eu poderia ganhar em várias vidas. Mas eu entrei neste programa para provar algo, não para mim mesma, mas para meus filhos e para todas as pessoas que trabalham duro todos os dias e acreditam que podem vencer na vida de forma honesta. Ela fez uma pausa e lágrimas começaram a correr pelo seu rosto. Se eu aceitar sua oferta agora, estarei dizendo para meus filhos que dinheiro é mais importante que dignidade. Estarei dizendo que não acredito que posso vencer por mérito próprio. Então, com todo respeito e gratidão, eu recuso sua oferta. Vou continuar no programa e vou lutar pelo prêmio do jeito certo. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. O apresentador não conseguia acreditar no que acabara de ouvir. Os outros participantes estavam em choque total. Nas redes sociais, milhões de pessoas comentavam freneticamente. Muitos aplaudiam a coragem de Layla. Outros a chamavam de louca por recusar tanto dinheiro. Mas a reação mais importante foi a do sheik Khalid. Seu rosto permaneceu impassível por um momento. Mas então algo mudou em seus olhos. Não era raiva exatamente. Era algo mais complexo, uma mistura de surpresa, respeito e algo que ninguém conseguiu identificar completamente. Ele assentiu lentamente e disse apenas uma frase antes da tela escurecer. Interessante, muito interessante. E então ele desapareceu, deixando Layla tremendo no meio da sala, sem saber se havia tomado a melhor ou a pior decisão de sua vida. O que ela não sabia era que aquela recusa tinha acabado de despertar algo no sheik Khalid. Ele não estava acostumado a ouvir não. E quando um homem com seu poder e recursos decide que quer algo, ele encontra maneiras de conseguir. A vingança que ele planejaria não seria cruel nem destrutiva. Seria algo muito mais elaborado, algo que mudaria não apenas a vida de Layla, mas de todos ao seu redor, de maneiras que ninguém poderia prever. E tudo começaria nas próximas 24 horas, quando o sheik colocaria em movimento um plano que provaria ser a jogada mais surpreendente que aquele reality show já havia testemunhado. Na manhã seguinte, Layla acordou com uma sensação estranha no estômago. A noite havia sido difícil. Ela mal conseguiu dormir, pensando se havia tomado a decisão certa. 50 milhões de dólares. O valor ecoava em sua mente como um fantasma que não a deixava em paz. Mas quando se olhou no espelho do banheiro da casa, ela viu determinação em seus próprios olhos. Ela havia feito a escolha que seu coração mandou e precisava acreditar que era a correta. Os outros participantes a tratavam de forma diferente agora.
Alguns demonstravam admiração genuína pela coragem que ela teve. Outros, especialmente os mais competitivos, olhavam para ela com desconfiança. Marianne, uma influenciadora digital de 25 anos, fez um comentário na cozinha que todos ouviram. Você realmente acha que vai ganhar este programa só porque recusou dinheiro? O público esquece rápido, querida. Layla não respondeu. Ela estava acostumada com pessoas tentando diminuí-la. Trabalhar como faxineira a vida toda lhe ensinou que algumas pessoas sempre vão subestimar aqueles que vêm de baixo. Mas ela também aprendeu que ações falam mais alto que palavras. Então, ela continuou fazendo o que sempre fez. Trabalhou, ajudou, cuidou da casa e mostrou seu verdadeiro caráter. Enquanto isso, fora da casa do Big Brother, algo extraordinário estava acontecendo. Sheikh Khalid Al-Rashid estava em seu escritório no topo de um arranha-céu em Dubai, olhando para a cidade que parecia minúscula lá embaixo. Ele não estava irritado com a recusa de Layla. Na verdade, estava fascinado. Em seus 45 anos de vida, ele raramente encontrava pessoas que diziam não para ele. E nunca havia encontrado alguém que recusasse tanto dinheiro por uma questão de princípios. Hassan, seu assistente pessoal de confiança há 20 anos, entrou na sala carregando relatórios. Sheikh Khalid, as redes sociais estão explodindo desde ontem. Layla Al-Mansur se tornou tendência mundial. Existem mais de 200 milhões de interações sobre ela nas últimas 18 horas. Hassan pausou antes de continuar. A mídia internacional está pedindo entrevistas com o senhor sobre a oferta. Khalid virou a cadeira para olhar Hassan diretamente. Recuse todas as entrevistas. Não vou falar publicamente sobre isso. Hassan assentiu, mas havia curiosidade em seus olhos. Posso fazer uma pergunta pessoal, Sheikh? Por que o senhor fez aquela oferta ao vivo? Não era seu estilo normal de fazer negócios. O Sheikh ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz carregava algo que Hassan raramente ouvia. Vulnerabilidade. Porque ela me lembrou de alguém. De minha mãe. Hassan arregalou os olhos surpreso. A falecida Sheikha havia sido uma mulher incrível, conhecida por sua generosidade e humildade, mesmo vindo de uma família pobre antes de se casar. Khalid continuou, olhando pela janela. Minha mãe também trabalhou como faxineira quando era jovem, antes de conhecer meu pai. Ela sempre dizia que dignidade não tem preço. Quando vi Layla lutando naquele programa, lembrando sua história, foi como ver minha mãe décadas atrás. Hassan compreendeu naquele momento que aquela situação era muito mais pessoal do que imaginava. E agora, Sheikh? Hassan perguntou cuidadosamente. O senhor vai simplesmente deixar para lá? Khalid sorriu, mas era um sorriso diferente. Não era cruel nem vingativo, era o sorriso de alguém que acabara de ter uma ideia brilhante. Não vou deixar para lá, vou fazer algo melhor. Algo que ela não pode recusar porque nem vai saber que sou eu por trás disso. Hassan sentou-se, percebendo que seu chefe estava prestes a revelar um plano elaborado. Khalid abriu uma gaveta e tirou uma pasta que já estava preparada. Desde ontem à noite, ele havia trabalhado nisso. Descobri tudo sobre a vida de Layla. Seus filhos estudam em uma escola pública que mal tem estrutura. Ela mora em um apartamento que deveria ser condenado. Sua mãe idosa tem problemas de saúde, mas não pode pagar tratamento adequado. Ele colocou a pasta sobre a mesa. Quero que você crie uma fundação anônima. Ela vai patrocinar reformas na escola dos filhos de Layla. Vai pagar discretamente o tratamento médico da mãe dela. Vai oferecer bolsas de estudo para crianças pobres da região onde ela mora. E tudo isso vai começar a acontecer enquanto ela ainda estiver na casa do programa. Hassan começou a entender o plano. E quando ela sair e descobrir tudo isso? Khalid se recostou na cadeira. Ela não vai saber que fui eu, pelo menos não imediatamente. A fundação terá outro nome.
Os documentos não terão conexão direta comigo, mas quando o programa acabar, independente de ela ganhar ou não, vou fazer uma proposta de trabalho legítima, e desta vez não será sobre dinheiro. Será sobre dar a ela a oportunidade de ajudar milhares de pessoas como ela. É um plano brilhante, Hassan admitiu. Mas posso perguntar por quê? Por que fazer tudo isso por uma mulher que recusou sua oferta? Khalid olhou para a foto de sua mãe falecida na parede. Porque ela merece. Porque o mundo precisa de mais pessoas como ela. E porque talvez eu precise lembrar a mim mesmo que existem coisas que o dinheiro não pode comprar, mas pode criar. De volta à casa do Big Brother, Layla estava sendo chamada para o confessionário. Era uma sala pequena, onde os participantes conversavam sozinhos com a produção, respondendo perguntas sobre como estavam se sentindo. O produtor do outro lado do vidro espelhado perguntou: Leila, como você está lidando com a repercussão da sua decisão de ontem? Ela respirou fundo antes de responder. Com honestidade, estou assustada. 50 milhões de dólares é muito dinheiro. Eu acordo de madrugada pensando se fui uma idiota. Lágrimas começaram a correr pelo seu rosto, mas então eu penso nos meus filhos assistindo. E imagino o que eu quero ensinar para eles. Quero que eles saibam que a mãe deles tem princípios, que algumas coisas são mais importantes que dinheiro. O produtor fez outra pergunta. Você acha que o Sheikh estava sendo sincero na oferta, ou era parte de algum jogo do programa? Layla pensou cuidadosamente. Eu acho que ele estava sendo sincero. Vi nos olhos dele. Não era maldade nem brincadeira. Era algo mais profundo. Talvez ele estivesse testando algo. Não sei explicar direito. Ela estava mais certa do que imaginava. Enquanto Layla falava no confessionário, milhões de pessoas assistiam ao vivo. E entre esses milhões estava o próprio Sheikh Khalid em seu escritório, observando cada palavra que ela dizia. Hassan percebeu a expressão do rosto de seu chefe. Era respeito genuíno, misturado com algo que ele não conseguia identificar completamente. Sheikh, Hassan disse suavemente, o senhor não está apenas impressionado com ela. Está inspirado. Khalid não negou. Talvez você esteja certo. Faz muito tempo que não encontro alguém que me faça acreditar que ainda existem pessoas realmente boas no mundo. Ele desligou a tela onde assistia Layla. Comece a executar o plano imediatamente. Quero que as mudanças comecem a acontecer dentro de 48 horas. Hassan assentiu e saiu para colocar tudo em movimento. Khalid ficou sozinho em seu escritório, olhando para o pôr do sol sobre Dubai. Ele estava acostumado a conseguir tudo o que queria com dinheiro e poder. Mas Layla havia lhe mostrado algo diferente. Havia lhe mostrado que a verdadeira riqueza está no caráter, não na conta bancária. O que nenhum dos dois sabia ainda era que aquele encontro inusitado, através de um reality show, estava prestes a mudar não apenas suas vidas, mas a vida de milhares de pessoas. A vingança do Sheikh não seria destruir Layla por tê-lo recusado. Seria provar para ela e para o mundo que generosidade verdadeira não precisa de holofotes nem reconhecimento. E quando Layla finalmente descobrisse quem estava por trás de todas as mudanças que começariam a acontecer, ela entenderia que às vezes recusar 50 milhões de dólares pode valer muito mais do que aceitá-los. Porque algumas oportunidades não vêm com um preço, elas vêm com um propósito. 3 dias se passaram desde a recusa de Layla. A vida dentro da casa do Big Brother continuava com suas dinâmicas normais. Provas de resistência, votações para eliminação, conflitos entre participantes e momentos de diversão. Mas Layla percebia que algo tinha mudado. Ela agora era tratada como uma celebridade, até pelos próprios colegas de confinamento. Alguns a respeitavam. Outros claramente sentiam inveja da atenção que ela recebia. Foi durante o almoço de quinta-feira que o apresentador apareceu no telão novamente com um anúncio especial. Layla,
Temos uma surpresa para você. Ela sentiu o coração acelerar imediatamente. Seria o Sheik de novo? Mas não era. O telão mostrou suas duas crianças, Ahmed, de 8 anos, e Fátima, de 6 anos, sentados ao lado da avó na sala de estar de casa. Mamãe! As crianças gritaram animadas ao verem Laila na tela da televisão deles. Laila começou a chorar imediatamente. Ela não via seus filhos há 5 semanas. A saudade era a parte mais difícil de estar no programa. Meus amores, como vocês estão? Ela conseguiu dizer através das lágrimas. Ahmed, o mais velho, falou com orgulho na voz. Mamãe, aconteceu uma coisa incrível na nossa escola. Uma fundação veio e disse que vai reformar tudo. Vão construir uma biblioteca nova, consertar os banheiros, colocar computadores nas salas. E o melhor, vão dar uniforme e material escolar de graça para todos os alunos. Leila ficou confusa. Que fundação? A avó explicou, com lágrimas nos olhos. É uma fundação internacional chamada Fundação Estrela do Deserto. Eles disseram que escolheram a escola dos meninos porque querem ajudar comunidades carentes. É uma bênção, Laila. Uma verdadeira bênção. Mas a surpresa não parou aí. A pequena Fátima falou animada. E a vovó vai fazer tratamento para o coração. Os médicos disseram que ela precisa de cirurgia, mas agora tem um hospital que vai fazer tudo de graça. A avó confirmou, limpando as próprias lágrimas. Um hospital particular entrou em contato dizendo que tem uma bolsa médica completa. Todos os exames, a cirurgia, os remédios, tudo coberto. Laila estava em choque. Ela olhou para as câmeras sem entender o que estava acontecendo. Como era possível tanta coincidência? Justo agora, enquanto ela estava no programa, todas essas coisas boas começavam a acontecer. O apresentador sorriu para ela. Parece que sua história inspirou muitas pessoas, Laila. O mundo está respondendo à sua coragem. Quando a ligação terminou, Laila sentou no sofá da sala, ainda tentando processar tudo. Marianne, a influenciadora que sempre fazia comentários maldosos, não perdeu a oportunidade. Que conveniente, não é? Todas essas coisas boas acontecendo justo agora. Aposto que é tudo armação da produção para dar mais ibope. Outro participante, Rashid, um empresário de 40 anos, defendeu Laila. Ou talvez seja simplesmente o universo recompensando uma pessoa boa. Você deveria tentar ser gentil de vez em quando, Mariam. Talvez coisas boas acontecessem com você também. A discussão quase virou briga, e Laila teve que intervir pedindo calma. Enquanto isso, no escritório do Sheik Khalid, Hassan entrava com um relatório atualizado. Sheik, a primeira fase do plano foi executada com sucesso. A escola está em reforma. O hospital aceitou cobrir o tratamento da mãe de Laila. E também aprovamos bolsas de estudo para outras 50 crianças da mesma região. Khalid assentiu, satisfeito. E ela suspeita de alguma coisa? Hassan balançou a cabeça. Não. A Fundação Estrela do Deserto está registrada sob nomes de terceiros, como o senhor pediu. Não há nenhuma conexão rastreável com o senhor ou suas empresas principais. Para todos os efeitos, é uma fundação internacional independente que escolheu aquela comunidade por mérito próprio. Ótimo, Khalid respondeu. Continue monitorando. Quero saber tudo o que está acontecendo na vida dela, mas sempre de forma legal e ética. Nada de invasão de privacidade. Hassan concordou e estava prestes a sair quando o Sheik o chamou de volta. Hassan, você acha que estou fazendo isso pelos motivos certos? O assistente pensou cuidadosamente antes de responder. Sheik, conheço o senhor há 20 anos. Já vi o senhor fazer muitos negócios, algumas vezes por lucro, outras por estratégia. Mas esta é a primeira vez que vejo o senhor fazer algo simplesmente porque acredita ser o certo. Então sim, acho que seus motivos são puros. Khalid sorriu levemente. Obrigado pela honestidade. Agora vá.
Temos muito trabalho pela frente. Quando Hassan saiu, Khalid ligou novamente a transmissão ao vivo do Big Brother em sua tela particular. Ele observou Layla conversando com outros participantes no jardim da casa. Havia algo nela que o fascinava. Não era beleza física, embora ela fosse bonita à sua maneira simples. Era a luz interior que ela carregava, a esperança que ela mantinha apesar de todas as dificuldades. De volta à casa, Layla estava no jardim conversando com Rashid, o empresário que havia a defendido mais cedo. Ele era um dos poucos participantes com quem ela havia criado uma amizade genuína. "Você realmente acredita que tudo isso é coincidência?" Ela perguntou a ele em voz baixa, para que as outras pessoas não ouvissem. Rashid escolheu as palavras com cuidado. "Layla, vou te dizer algo que aprendi em 20 anos de negócios. Coincidências desse tamanho não existem. Alguém está fazendo coisas boas para você e sua família. A pergunta é por quê?" Layla sentiu um frio na espinha. "Você acha que é o Sheikh?" Rashid deu de ombros. "Faz sentido, não faz? Você recusou a oferta dele publicamente. Para um homem daquele poder, existem duas reações possíveis. Ou ele fica com raiva e tenta destruir você, ou ele fica impressionado e decide ajudar você de qualquer jeito. Parece que ele escolheu a segunda opção. Mas por quê?" Layla perguntou, genuinamente confusa. "Eu disse não para ele. Por que ele gastaria todo esse dinheiro comigo?" Rashid sorriu com sabedoria. "Talvez justamente por isso. Talvez você tenha sido a primeira pessoa em muito tempo que não disse sim para tudo que ele queria. Homens poderosos valorizam raridade. E você, Layla, é definitivamente rara." A conversa foi interrompida quando o apresentador anunciou a próxima prova. Era uma prova de resistência que duraria horas. Os participantes precisavam ficar em pé sobre pequenas plataformas enquanto seguravam pesos. O último que permanecesse ganharia imunidade na próxima eliminação. Layla sabia que precisava vencer. Ela estava entre as favoritas do público, mas dentro da casa tinha vários inimigos que votariam nela se tivessem chance. A prova começou ao meio-dia. O sol de Dubai era impiedoso. Depois de 1 hora, 3 participantes já haviam desistido. Depois de 2 horas, sobravam apenas 5. Layla estava entre eles, suando intensamente, os músculos tremendo de cansaço. Mas ela pensava nos filhos, pensava na cirurgia da mãe, pensava em tudo que tinha para lutar. E isso lhe dava força para continuar. 4 horas depois, sobravam apenas Layla e Maria, a influenciadora. As duas se encaravam com determinação. Marianne estava acostumada com academias e tratamentos estéticos, mas Layla estava acostumada com trabalho pesado. Ela havia passado anos carregando baldes de água, esfregando chãos, trabalhando em pé por turnos de 12 horas. Seu corpo conhecia resistência de verdade. Finalmente, depois de 5 horas e 20 minutos, Mariam não aguentou mais e caiu da plataforma. Layla havia vencido. Ela desabou no chão, exausta, mas com um sorriso no rosto. Os outros participantes correram para ajudá-la. Ela tinha garantido sua segurança por mais 1 semana. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Layla ficou acordada pensando em tudo o que havia acontecido. As reformas na escola, o tratamento da mãe, a vitória na prova. Seria tudo realmente coincidência? Ou haveria alguém em algum lugar orquestrando eventos para ajudá-la? E se fosse o Sheikh, o que ele realmente queria? Ela precisava de respostas. No seu escritório, Sheikh Khalid também estava acordado, assistindo à repetição da prova. Ele havia visto Layla lutar por mais de 5 horas, recusando-se a desistir. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu algo que não esperava sentir. Admiração que ia além do respeito. Talvez até algo mais profundo, embora ele não estivesse pronto para admitir isso nem para si mesmo. Hassan entrou com café fresco. Sheikh, já passa das 3 da manhã.
O senhor deveria descansar. Khalid desligou a tela e sorriu cansado. Você está certo, mas antes quero que você prepare algo para mim. Quando o programa acabar, independente de Layla ganhar ou não, quero fazer uma oferta de emprego legítima. Não 50 milhões. Não um cargo inventado, mas uma posição real, com salário justo, trabalhando em projetos sociais verdadeiros. Hassan anotou tudo. E se ela recusar novamente? Khalid pensou por um momento. Então, eu vou respeitar a decisão dela. Mas algo me diz que desta vez será diferente, porque desta vez não é sobre dinheiro ou poder. É sobre propósito. E eu acho que Layla e eu compartilhamos o mesmo propósito, mesmo que ainda não saibamos disso. 2 semanas se passaram desde a prova de resistência. Layla continuava firme no programa, conquistando cada vez mais o coração do público. As enquetes mostravam que ela tinha quase 60% de preferência para vencer. Mas dentro da casa, a tensão aumentava. Quanto mais perto do final, mais estratégicos e calculistas os participantes se tornavam. Restavam apenas 6 pessoas e cada eliminação doía mais. Foi numa terça-feira à noite que tudo mudou novamente. O apresentador entrou fisicamente na casa, algo que só acontecia em momentos muito especiais. Todos os participantes se reuniram na sala, nervosos. Participantes, tenho um anúncio que vai mudar completamente este jogo, ele começou. A produção recebeu uma proposta sem precedentes na história deste programa. Layla sentiu o estômago apertar. De alguma forma, ela já sabia que aquilo tinha a ver com ela. O apresentador continuou. A Fundação Estrela do Deserto, a mesma que tem ajudado a comunidade de Layla, ofereceu um patrocínio especial para o programa. Eles querem criar uma edição especial chamada Big Brother Solidário, onde ex-participantes voltam para competir, e todo o dinheiro arrecadado vai para projetos sociais. Os participantes olharam uns para os outros confusos. Mas o que isso tinha a ver com o programa atual? O apresentador sorriu e eles fizeram um pedido específico. Querem que Layla seja a embaixadora deste novo projeto. Isso significa que ela precisa sair do programa agora para começar a trabalhar na nova edição. O choque foi geral. Marianne foi a primeira a falar. Isso é absurdo. Ela está na frente nas votações. É óbvio que estão tirando ela porque sabem que ela vai ganhar. É uma armação! Outros participantes concordaram. Parecia injusto tirar a favorita do público no meio do jogo. Mas o apresentador levantou a mão pedindo silêncio. Calma. Layla tem uma escolha. Ela pode recusar e continuar no programa normalmente, competindo pelo prêmio de $500 mil. Ou ela pode aceitar ser a embaixadora do Big Brother Solidário, sair agora, e receber um contrato de trabalho de 1 ano com a Fundação Estrela do Deserto, com salário mensal de $20 mil, mais a oportunidade de gerenciar projetos que vão ajudar milhares de pessoas. Layla fez as contas rapidamente na cabeça. $20 mil por mês durante 1 ano daria $240 mil. Menos que o prêmio do programa, mas era garantido. Se ela ficasse, poderia ganhar 500 mil, mas também poderia ser eliminada e não ganhar nada. E mais importante, o trabalho oferecido era exatamente o tipo de coisa que ela sonhava fazer. Ajudar pessoas como ela. Rashid se aproximou dela e sussurrou. Layla, pensa bem. Você está quase ganhando. Mas ela já sabia sua resposta. Ela olhou para as câmeras, imaginando seus filhos assistindo em casa. Pensou em todas as pessoas pobres que estavam torcendo por ela e pensou na diferença que poderia fazer trabalhando em projetos sociais de verdade, não apenas ganhando dinheiro para si mesma. Eu aceito, ela disse com voz firme. Aceito ser a embaixadora do Big Brother Solidário. A casa explodiu em reações. Alguns participantes aplaudiram emocionados.
Outros, como Mariam, reviraram os olhos, mas Laila tinha certeza de que estava fazendo a escolha certa. O que ela não sabia era que naquele exato momento em seu escritório, Sheikh Khalid observava tudo com um sorriso satisfeito. Hassan estava ao seu lado. Foi uma jogada brilhante, Sheikh. Oferecer a ela algo que não é sobre dinheiro, mas sobre propósito. Ela não tinha como recusar. Khalid assentiu. Mas não foi uma manipulação, Hassan. O projeto do Big Brother Solidário é real. Os 20 mil dólares mensais são um salário justo pelo trabalho que ela vai fazer. E ela realmente vai gerenciar projetos importantes. Eu só criei uma oportunidade que beneficia a todos. Hassan sorriu. O senhor está se tornando uma pessoa melhor por causa dela, sabia? Khalid não respondeu, mas no fundo, ele sabia que Hassan estava certo. Laila estava mudando algo dentro dele. Estava lembrando-o de valores que ele havia esquecido na corrida pelo poder e pela riqueza. Valores que sua mãe havia tentado ensinar a ele, mas que ele deixou de lado ao longo dos anos. Leila saiu da casa do Big Brother na manhã seguinte, sob aplausos do público que esperava do lado de fora. Câmeras e repórteres a cercaram imediatamente. Laila, você tem ideia de quem está por trás da Fundação Estrela do Deserto? Um jornalista perguntou. Ela balançou a cabeça honestamente. Não faço ideia, mas sou eternamente grata a quem quer que sejam. Outro repórter perguntou. Você acha que tem alguma conexão com o Sheikh Khalid al-Rashid? Laila pausou. Aquela pergunta já havia passado pela sua cabeça várias vezes. Eu não sei, ela respondeu cuidadosamente. Mas, se tiver, eu gostaria de agradecer pessoalmente a ele, por acreditar em mim mesmo depois que eu recusei sua primeira oferta. As entrevistas continuaram por horas. Quando finalmente chegou em casa, Leila foi recebida por seus filhos e sua mãe com abraços apertados e muitas lágrimas. Mamãe, você está em todas as notícias, Ahmed gritou animado. Você é famosa. Mas para Laila, a fama não importava. O que importava era estar de volta com sua família. No dia seguinte, ela recebeu um envelope oficial da Fundação Estrela do Deserto. Dentro havia seu contrato de trabalho, detalhando suas responsabilidades como embaixadora do Big Brother Solidário e gerente de projetos sociais. Havia também uma carta pessoal. Laila a abriu com mãos tremendo levemente. Cara Laila, sua coragem e integridade inspiraram milhões de pessoas. Nós da Fundação Estrela do Deserto acreditamos que você é a pessoa perfeita para liderar nossos projetos de impacto social. Seu primeiro dia de trabalho será segunda-feira. Um motorista irá buscá-la às 8 da manhã. Bem-vinda à equipe. Atenciosamente, Administração da Fundação Estrela do Deserto. Laila leu e releu a carta. Havia algo na forma como estava escrita que parecia pessoal, não corporativo. Como se quem tivesse escrito realmente se importasse com ela. Mas não havia a assinatura individual, apenas o nome da fundação. Ela guardou a carta cuidadosamente, decidindo que na segunda-feira finalmente descobriria quem estava por trás de tudo aquilo. A segunda-feira chegou rapidamente. Laila acordou cedo, nervosa como se fosse seu primeiro dia de escola. Ela escolheu roupas simples, mas profissionais. O motorista chegou pontualmente às 8 da manhã em um carro discreto, mas confortável. Durante o trajeto, ela olhou pela janela, observando Dubai de uma maneira diferente. Agora, ela não era apenas uma faxineira lutando para sobreviver. Ela era uma embaixadora, uma gerente de projetos, alguém com a responsabilidade de ajudar outras pessoas. O carro parou em frente a um prédio moderno, mas não ostentoso. A fachada tinha o logo da Fundação Estrela do Deserto, uma estrela dourada sobre um deserto azul. Leila entrou no saguão e foi recebida por uma recepcionista simpática que a levou até o 10º andar.
Seu escritório ficava no final do corredor. Era um espaço bonito, com uma mesa, computador e uma janela com vista para a cidade. Uma mulher de aproximadamente 50 anos entrou logo em seguida. Olá, Laila. Meu nome é Amira e sou a diretora executiva da fundação. Bem-vinda. Ela apertou a mão de Laila calorosamente. Estamos muito felizes em tê-la conosco. Leila agradeceu, mas tinha uma pergunta queimando dentro dela. Amira, posso perguntar quem fundou esta organização? Quem está financiando tudo isso? Amira sorriu misteriosamente. Nosso benfeitor principal prefere manter o anonimato. Mas posso dizer que é alguém que acredita profundamente na sua missão e no seu potencial. Laila estava prestes a insistir quando Amira continuou. Mas você vai conhecê-lo pessoalmente na sexta-feira. Temos uma reunião de conselho agendada, onde todos os membros importantes estarão presentes. O coração de Laila acelerou. Finalmente ela teria respostas. Os próximos 4 dias ela trabalhou intensamente, aprendendo sobre os projetos da fundação, conhecendo a equipe e começando a desenvolver ideias para o Big Brother Solidário. Ela descobriu que a fundação já havia ajudado mais de 10.000 famílias em todo o Oriente Médio. Escolas reformadas, tratamentos médicos pagos, bolsas de estudo, treinamento profissional. Era um trabalho impressionante. Quando sexta-feira finalmente chegou, Laila estava nervosa de uma forma que não conseguia explicar. Ela usou seu melhor conjunto profissional e chegou à sala de reuniões 5 minutos antes do horário. A sala estava vazia. Ela sentou e esperou, o coração batendo forte no peito. A porta se abriu, e quando Laila viu quem entrou, tudo finalmente fez sentido. Sheikh Khalid Al-Rashid entrou na sala de reuniões vestindo um terno discreto e elegante. Seus olhos encontraram os de Laila imediatamente. E pela primeira vez, desde que se viram pela tela do Big Brother, estavam frente a frente. Laila se levantou automaticamente, seu coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Era você, ela sussurrou. O tempo todo era você. Khalid assentiu lentamente e indicou que ela se sentasse novamente. Ele puxou uma cadeira e sentou do outro lado da mesa, mantendo uma distância respeitosa. Laila, antes de qualquer coisa, quero deixar claro que tudo que foi feito foi completamente legítimo. A fundação é real, o trabalho é real. Seu salário é justo pelo valor que você traz. Nada disso foi manipulação. Mas por quê? A pergunta saiu como um lamento confuso. Por que fazer tudo isso por mim? Eu recusei sua oferta publicamente. Eu disse não para você na frente de 50 milhões de pessoas. Khalid se recostou na cadeira e pela primeira vez Laila viu vulnerabilidade em seu rosto. Ele não era apenas o bilionário poderoso. Era um homem com sentimentos, memórias e dores. Porque você me lembrou de alguém muito importante, ele começou com a voz suave. Minha mãe, ela também trabalhou como faxineira quando era jovem, antes de conhecer meu pai. Ela vinha de uma família muito pobre, mas tinha uma dignidade que nenhuma dificuldade conseguia tirar. Ele pausou, claramente emocionado. Ela faleceu há 5 anos, e desde então eu me perdi um pouco. Foquei apenas em negócios, em poder, em dinheiro. Esqueci os valores que ela tentou me ensinar. Laila escutava em silêncio, vendo um lado do Sheikh que ninguém no mundo conhecia. Quando te vi naquele programa lutando com tanta dignidade, cuidando de todos, nunca reclamando, foi como ver minha mãe novamente. E quando você recusou meus 50 milhões por uma questão de princípios, algo despertou dentro de mim. Khalid olhou diretamente nos olhos dela. Você me mostrou que ainda existem pessoas no mundo que não podem ser compradas. E isso é mais valioso que todo o dinheiro que possuo. Então isso tudo foi uma forma de compensar?
Laila perguntou, ainda tentando entender. Khalid balançou a cabeça. Não foi compensação. Foi inspiração. Você me inspirou a ser a pessoa que minha mãe queria que eu fosse. Alguém que usa seu poder e recursos para fazer diferença real. A Fundação Estrela do Deserto existia antes, mas era pequena. Depois de conhecer você, decidi expandir. Decidi torná-la meu projeto principal. Ele abriu uma pasta sobre a mesa. Desde que você recusou minha primeira oferta, a Fundação já ajudou 847 famílias. Reformamos 12 escolas. Pagamos tratamento médico para 234 pessoas. Demos bolsas de estudo para 456 crianças. E estamos apenas começando. Ele empurrou a pasta para Laila. E eu quero que você lidere isso comigo, não como funcionária, como parceira. Laila olhou os documentos com olhos arregalados. Ali estava o registro de cada família ajudada, cada escola reformada, cada vida transformada. As lágrimas começaram a correr livremente pelo seu rosto. Mas eu sou apenas uma faxineira. Não tenho educação formal, não estudei administração ou gestão social. Como posso liderar algo tão grande? Khalid se inclinou para a frente. Laila, você passou anos gerenciando 3 empregos, criando 2 filhos sozinha, cuidando de uma mãe doente e ainda assim manteve sua humanidade intacta. Você tem mais habilidades práticas de gestão e mais inteligência emocional que qualquer MBA que já trabalhei. O que falta em educação formal sobra em experiência de vida real. Ele continuou. Vou providenciar cursos, treinamentos, tudo o que você precisar para se sentir confiante. Mas a essência do que você é, a compaixão, a ética, a determinação, isso não pode ser ensinado. E é exatamente isso que este projeto precisa. Laila enxugou as lágrimas, tentando processar tudo. E qual seria exatamente meu papel? Khalid abriu outro documento. Você seria a diretora de impacto social da Fundação. Seu trabalho seria identificar comunidades que precisam de ajuda, desenvolver projetos de impacto, supervisionar a implementação e garantir que o dinheiro chegue onde realmente importa. Você também seria a embaixadora pública da Fundação, inspirando outras pessoas a se envolverem. E o Big Brother Solidário? Laila perguntou. Khalid sorriu. Esse projeto é todo seu. Você vai coordenar, escolher os participantes, definir as causas que serão apoiadas. A produção vai cuidar da parte técnica, mas você terá controle editorial completo. Queremos que seja autêntico, assim como você é. Laila respirou fundo. Era muito para processar. Alguns dias atrás, ela era uma faxineira anônima, lutando para sobreviver. Agora estava sentada em frente a um dos homens mais poderosos do mundo, sendo oferecida a chance de gerenciar projetos que mudariam milhares de vidas. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ela disse nervosamente. Khalid assentiu. Claro. Por que você não apareceu publicamente ainda? Por que manteve tudo anônimo? Ele pensou cuidadosamente antes de responder. Porque não queria que fosse sobre mim. Se as pessoas soubessem que eu estava por trás, diriam que é só publicidade, que estou tentando melhorar minha imagem. Mas isso nunca foi sobre mim. É sobre as pessoas que estamos ajudando. É sobre você e seu exemplo inspirando outros. Ele se levantou e caminhou até a janela. Mas agora chegou o momento de assumir publicamente. Porque o projeto cresceu tanto que precisa de visibilidade para crescer ainda mais. E porque você merece que o mundo saiba que sua coragem criou tudo isso. Laila também se levantou. Então a vingança que todos falavam. Khalid se virou e sorriu. A vingança foi provar que bondade sempre vence, que integridade vale mais que dinheiro, e que às vezes quando alguém nos diz não é porque estamos fazendo a pergunta errada. Você não queria meus milhões, você queria propósito, e agora podemos construir esse propósito juntos. Laila estendeu a mão. Aceito sua proposta, Sheikh Khalid, mas com uma condição. Ele levantou a sobrancelha curioso. Qual condição?
Ela sorriu com determinação. Que você me deixe ajudar você também. Você disse que se perdeu depois que sua mãe faleceu. Talvez enquanto ajudamos outras pessoas, possamos também ajudar você a reencontrar quem realmente é. Khalid ficou em silêncio por um longo momento, claramente tocado pelas palavras. Então ele apertou a mão dela firmemente, acordo fechado. E assim, o que começou como uma recusa corajosa em um reality show se transformou em uma parceria que mudaria milhares de vidas. Leila Al-Mansur nunca se tornou milionária da noite para o dia, mas se tornou algo muito mais valioso. Se tornou uma líder, uma inspiração e uma prova viva de que dignidade e princípios valem mais que qualquer quantia em dinheiro. 3 anos depois, a Fundação Estrela do Deserto havia ajudado mais de 50 mil famílias em 12 países. O Big Brother Solidário estava na 3ª temporada e já havia arrecadado 15 milhões de dólares para causas sociais. E Leila, a ex-faxineira que recusou 50 milhões de dólares, era agora reconhecida internacionalmente como uma das maiores ativistas sociais do Oriente Médio. Sheikh Khalid encontrou novamente o propósito que sua mãe sempre quis que ele tivesse. E descobriu que, às vezes, a melhor vingança contra alguém que te diz não é simplesmente provar que eles estavam certos e que você estava errado, e agradecer por isso. E você que assistiu até aqui, se essa história tocou seu coração, faça parte dessa corrente de bondade. Inscreva-se no canal agora, porque cada inscrito nos ajuda a alcançar mais pessoas com histórias que inspiram mudanças reais. E nos comentários, nos conte, você teria a coragem de recusar 50 milhões de dólares por uma questão de princípios? Sua resposta pode inspirar alguém que está assistindo. Obrigado por ter ficado com a gente até o final. Histórias como essa nos lembram que o verdadeiro valor de uma pessoa não está na conta bancária, mas no caráter. Até a próxima história.